Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O Natal de 2024 vai ser marcado por um personagem incontornável. Não é o Senhor das Barbas que está sentado lá no escritório da Lapónia a distribuir prendas por todo o mundo, mas antes, aquele ou aquela que vai estar sentado na Casa Branca. Bom, é que apesar das muitas mudanças, apesar de insistentemente ouvirmos dizer que estamos num mundo multipolar, apesar da dimensão da China, da Índia, apesar da importância da Rússia, apesar dos BRICS, chegando a épocas festivas, ainda muitos dançam e cantam ao som da música da Casa Branca. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E não vamos estar a falar de coisas do outro lado do Atlântico. É porque do lado de cá, aliás, aqui no Burgo, uma importação, ou talvez não seja uma importação, mas uma inovação, tem andado a fazer furor, que é a utilização ou instrumentalização da justiça e do poder judicial naquilo que é o combate político. Isto tem causado tantos estragos nas emoções de alguns políticos e seus amigos, que levou inclusive ao aparecimento de um manifesto. Olha, um manifesto que manifesta uma manifesta tendência de ser corporativo. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o Nuno Garopa. Olá, Nuno, boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. Obviamente, este nosso foco na política americana tem a ver com o facto de tu conheceres bem a realidade dos Estados Unidos, o país onde te encontras a viver e a exercer a tua profissão. E comecemos por aí, pelas presidenciais norte-americanas. Estávamos à espera do Tyson Holyfield, não é? De um Trump-Biden, mas vai ser um Trump-Kamala Harris. Mas comecemos, como é que tu vistes aquele atentado a Donald Trump? Bem, o atentado a Donald Trump tem duas partes, não é? Tem a parte que tem a ver com o atentado, que penso que é consensual nesta altura, que se deve a falhas de segurança. Não vale a pena alimentar grandes teses de conspiração, simplesmente houve uma falha de segurança que não deveria ter havido, e ao contrário de Portugal, e há que realçar, alguém foi demitido por isso. E há que realçar porque em Portugal ninguém se demite. Outra questão é a parte política, e evidentemente Donald Trump, como era expectável, explorou e vai explorar esse atentado naquilo que é a vantagem emocional, porque isto são umas eleições que, como já foram as de 16 e as de há 4 anos, de 20, são eleições muito emocionais, em que, derivado do sistema presidencial americano, ao contrário do português, obviamente que há muito poucas pessoas que estão indecisas entre votar num e no outro. O que há muitas pessoas que votam num e estão indecisas entre votar nesse ou ficar em casa. Portanto, a questão não é pessoas indecisas entre votar entre Trump ou Harris, ou Trump ou Biden, ou Trump ou Clinton. Não, a questão é pessoas à direita que não gostam muito de Donald Trump. E, portanto, a questão é, ficam em casa ou vão votar Donald Trump? E pessoas à esquerda, neste caso não gostam muito da Kamala, mas antes não gostavam muito do Biden, e ficam em casa ou vão votar. E, claro, o partido que conseguir mobilizar mais é o partido que ganha. E, portanto, a parte emocional é muito mais importante do que a parte racional. E, portanto, um atentado é um apelo emocional que, evidentemente, Trump está a usar
e que o outro lado, obviamente, usa outro tipo de apelos. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Como a famosa, temos que defender a nossa democracia. Claro. Agora, como se fosse possível nos Estados Unidos, com uma população armada até aos dentes, é um exagero, não é? Que alguém pudesse se tornar um tirano. Não, é assim, ninguém se vai tornar tirano, nem os Estados Unidos vão mudar tanto assim. Tanto que nós já vivemos 4 anos com Trump na presidência e os Estados Unidos lá continuam com as mesmas instituições. Agora, há disfuncionalidades que se vão manter. Obviamente que há repercussões, principalmente para a Europa, que são diferentes entre ser Trump ou ser a Kamala Harris. E, obviamente, há uma questão que estamos todos muito preocupados, que é um pouco o que estavas a dizer na abertura do programa, que é: esperemos que no Natal se saiba quem é o presidente, porque um cenário possível é que se chega ao Natal sem saber quem é o presidente, porque vamos imaginar que há um empate ou ali um empate muito ajustado, e que já vimos o que aconteceu em 2020, em que Trump não aceitou a derrota, e em 2016, que obviamente Hillary Clinton desistiu de ir para os tribunais, mas que hoje diz-se arrependida, e se as pessoas vão também para os não tinham tribunais, aceito claro, a derrota, e, não é? portanto, Especialmente em estados como a Flórida. Claro, e nós já tivemos já tivemos isso em 2000 com Bush versus Gore, que chegámos ao Natal e não sabíamos quem era o presidente. Portanto, há aqui um cenário que não é totalmente implausível de se chegar ao Natal e só ter mesmo o Pai Natal disponível, porque não há presidente dos Estados Unidos. E, portanto, vamos ver, não é? Quer dizer, uma das preocupações que eu teria, pessoalmente, e tenho, é que o derrotado, seja quem for, aceite a derrota. Porque se o derrotado não aceita a derrota, é muito complicado uma democracia viver quando quem perde não aceita que perdeu. E nós conseguimos ver que tanto Trump como Kamala Harris vão ter alguma dificuldade em aceitar que perderam. Não é? Que perderam. Olha, olhando ainda para a questão Estados Unidos e Europa, mas ainda antes disso, perdão, há de facto uma cooptação de Kamala ou há uma substituição? Para mim parece-me um bocado difícil entender, porque, tal como tu dizias, todo o sistema político americano é substancialmente diferente. Ou seja, a própria convenção do partido pode chegar ao momento em que ainda não elegeram... Ou seja, nós estamos neste momento fora daquilo que seria a normalidade, porque a normalidade é que há umas primárias, e houve umas primárias, o presidente Biden ganhou as primárias do seu partido, e normalmente vai ser aclamado na convenção e a campanha segue. Acontece que o Partido Democrata fez este golpe de rins, porque, como todos nós sabemos, andaram 6 meses a negar a senilidade do presidente Biden, que, aliás, diga-se em bom da verdade, continua a ser negada, porque, obviamente, o Partido Democrata não pode admitir que o presidente Biden está senil, porque se o admitir, trata-se da substituição já, e o presidente Biden ainda tem 6 meses de presidente até janeiro, não é? E porque a 21 de janeiro aqui é a tomada de posse, e, portanto, aqui há um problema de 6 meses, parecendo que não, ainda é bastante tempo. Portanto, eles não podem admitir que há qualquer problema de senilidade com o presidente, porque teriam que fazer a substituição já, e, ao mesmo tempo, não querem levá-lo a votos, porque toda a gente percebeu que ele não tem condições... Mas isto levanta-me aqui uma questão que pode ser importante depois para o resto da conversa, quando atravessarmos o Atlântico aqui para o nosso quintal, que é, por exemplo, apesar de tudo isso, nós vemos que Biden, nestes últimos dias, está a tentar fazer uma revolução no Supremo Tribunal de Justiça, que não é favorável ao Partido Democrata. Mas também temos que pôr em contexto. É evidente que trata-se mais de campanha eleitoral, porque Biden sabe que não pode fazer isso, porque a Câmara dos Representantes é dominada pelos republicanos. Portanto, não há qualquer forma dessa legislação ser aprovada. E por isso é que não foi feito nos últimos 2 anos, porque desde as midterms de 2022 ele não tem maioria para legislar. Portanto, isto é simplesmente tentar sinalizar àquela esquerda que acha que Biden não foi suficientemente anti-Trump, que ele queria ser mais anti-Trump. Por causa do famoso Roe versus Wade. E, portanto, ele está a querer sinalizar a esse eleitorado. Porque há aqui 2 ou 3 eleitorados que o Partido Democrata tem que ir buscar. Que é esse eleitorado que não está tão contente porque acha que a administração não foi tão dura quanto deveria ter sido com a direita. E depois há o eleitorado jovem, que vai ser um grande problema para Kamala Harris, que é um eleitorado que está muito mobilizado com a questão de Gaza e que quer forçar uma agenda anti-Israel. E isso, obviamente, divide o Partido Democrata. E ela vai ter dificuldade em mobilizar esse voto. E esse voto vai ser muito importante em 2 ou 3 estados que eles têm que ganhar. E até para escolher o vice-presidente, porque há quem dissesse que Shapiro podia ser uma boa opção. Mas, depois, descontenta esse eleitorado, que é
enfim, não vou dizer que são todos antissemitas, mas é um eleitorado que tem uma componente antissemita relativamente importante. E isto é o problema das coligações, quer dizer, um pouco como em Portugal. Obviamente, os partidos têm que fazer coligações e, quando se faz coligações, procura-se agradar ao máximo número de pessoas. Agora, quando essas pessoas têm agendas opostas, começa a ser muito difícil como é que se consegue fazer isso. Mas ela precisa desses votos, porque eles precisam de ganhar no Michigan no Pensilvânia e no Wisconsin com a base eleitoral dos estudantes. Ou seja, se eles não mobilizarem as pessoas entre os 18 e os 25 para votar neles, eles têm um problema grave nesses 3 estados, e são 3 estados que deram a vitória a Biden. São swing states que deram a vitória a Biden da última vez. É verdade que há outras opções, obviamente, há sempre outras opções, mas eu acho que ela tem uma agenda muito, muito complicada pela frente. Trump, a agenda talvez complicada de Trump é que Trump, a certa altura, chegou ao teto de onde se pode expandir, ou seja... Da sua popularidade e em termos dos eleitorados a que ele consegue chegar. E a certa altura ele não tem eleitorados para tentar expandir. Quer dizer, ele obviamente neste momento está a tentar entrar no eleitorado afro-americano, no eleitorado latino, mas são eleitorados, e sim, que não são muito propícios a votar em Trump. E, portanto, ele tem dificuldade em expandir. Mas olha, por mencionares isso, são eleitorados que durante a administração de Trump atingiram recordes de empregabilidade, atingiram recordes de saída da pobreza. Trump era acusado, inclusive, de misógino. Os números de empregabilidade das mulheres foram recorde dos últimos 70 anos. O problema, lá está, isso são argumentos racionais. Eu acho que as eleições estão completamente emocionais. E acho que isto tem a ver com as redes sociais. Não vamos estar aqui a desviar o programa para porque é que as redes sociais, na minha opinião, distorceram completamente o discurso político, porque eu acho que os políticos, e o próprio Trump e o outro lado, já não fazem grande esforço de fazer argumentos racionais. Porque também podes dizer para o outro lado, quer dizer, neste momento o Biden, na economia americana, é uma economia que tem uma performance muito acima da economia europeia. E, portanto, poderias dizer Biden também vai colher esses votos. Não vai. Não vai. Porque as pessoas porque Trump não o colheu e tinha uma economia forte. Porque as pessoas, neste momento, votam por identificação tribal, identificação de causas. Não é aquele voto económico de tenho mais dinheiro na carteira, gosto, tenho menos dinheiro na carteira, não gosto. Podemos discutir se isso é um mundo melhor que o mundo de há 10 anos, mas a verdade é que... Que impacto é que isso tem na Europa? Eu acho que a grande questão na Europa é que Trump já disse muito claramente que não vai pagar a guerra na Ucrânia. E isso, obviamente, tem repercussões diretas na Alemanha e na Europa. Porque se os Estados Unidos não pagarem, estamos a falar de qualquer coisa de a União Europeia ter que triplicar os gastos militares. Se a União Europeia, e aqui leia-se, o contribuinte alemão tiver que triplicar os gastos, porque não é com certeza que não é o contribuinte português, é o contribuinte alemão que vai ter que pagar e não vai ter dinheiro para outras coisas, não é? Portanto, vai ter que dizer a países como Portugal que esta ideia do PRR, chuva de milhões para sempre, tem que acabar. E isso, obviamente, vai ter consequências para cima de países como Portugal. Diria até do sul da Europa. Portugal, a gente fala muito de Portugal, porque obviamente somos portugueses, somos preocupados com Portugal. Mas Portugal nem é o país mais grave, porque nós somos um país pequenino e que qualquer... Grécia, Albânia... Qualquer 25 mil milhões de um PRR para a Alemanha, isso é uns trocados. O grande problema, obviamente, é a Espanha e Itália, que são as duas economias grandes do sul. E depois a França, não é? Porque nós estamos a ver que em França as coisas estão muito, muito complicadas. Nem temos governo neste momento, como sabemos. Nem sabemos quem é que vai ser o governo. E é evidente que a França está partida em 3 e está estagnada. A economia alemã também está estagnada. Portanto, se Trump for eleito, eu acho que as consequências para a União Europeia e diretamente para Portugal, digamos, a 6 meses, 1 ano, vão ser muito complicadas. Muito bem. Olhando agora para o combate político, já passámos um pouco por lá, e uma vez que estamos nos Estados Unidos, eu assisti pela primeira vez à utilização do sistema judicial para tentar, neste caso, por exemplo, tirar o Bill Clinton da presidência, o impeachment por causa da Monica Lewinsky, não é por causa dela, mas devido à questão da Monica Lewinsky e não só, a alegada interferência russa nas eleições de 2016. Porquê que surgem este tipo de mecanismos de combate político? Eu acho que os políticos querem encontrar uma validação externa naquilo que era entendido até então como uma espécie de árbitro. Quer dizer, havia uma ideia de que o Poder Judicial era um poder independente do poder político e que, portanto, decidia de acordo com uma visão mais ou menos romântica da lei. Não é que o Poder Judicial faz uma interpretação da lei, que é a interpretação correta, e, portanto, faz de árbitro.
Ora, o que está a acontecer é que, quando os políticos chamam os juízes para decidir uma série de questões de natureza política, e infelizmente os juízes não se recusaram, porque havia formas, pelo menos ao princípio, de evitar imiscuírem-se nestas questões, é evidente que as decisões não podem agradar a todos. E conforme vamos acumulando um conjunto de decisões controversas, é normal que se comece a dizer que eles estão a decidir por razões partidárias. Tu repara, nos Estados Unidos, como eu tenho a certeza, enfim, da última trabalho que eu tenho com o Pedro Magalhães sobre a justiça em Portugal, percepções da justiça, se tu perguntares às pessoas, você acha que os juízes devem cumprir a lei e a Constituição sem qualquer influência ideológica e apenas na base da lei? Eu acho que tens 98% a dizer que sim e 2% diz não sabe, não responde. Nunca se percebe o que é que essas pessoas querem dizer, não sabe, não responde. Mas tens 98%. Agora, se tu perguntares quais são os juízes que não fazem isso que é tão unânime? Os juízes do outro partido. Logo, os juízes do outro partido. Portanto, depois cria-se esta questão de os meus juízes, quando eles dizem o que eu quero, são ótimos, são independentes, são isentos. Quando prejudicam os interesses do partido em que eu voto, é uma vergonha, é um atentado ao Estado de Direito, esta gente não devia estar nos tribunais. Claro, como nós estamos muito mais polarizados, isto também tem-se vindo muito mais a polarizar. Quer nos Estados Unidos, quer, obviamente, como estamos a ver no caso português. Aqui. E utilizando já essa ponte para o caso português, inclusive houve um manifesto que reclama uma reforma na Justiça, fala em sobressalto cívico, que eu achei duas palavras sequenciais desafiantes para quem lesse, e levou inclusive ao Presidente da Assembleia da República, a Aguiar Branco, a solicitar a ajuda de Marcelo para reformar a Justiça. Marcelo que também anda nos meandros da Justiça. Bem, vamos ver, nós aqui temos que separar várias coisas. Não quero começar pelo Presidente Marcelo, mas vou acabar depois no Presidente Marcelo. Repara, eu acho que as pessoas e o cidadão é livre de fazer os manifestos que entenderem. Obviamente que estes manifestos, este e outros que vão existindo, não são manifestos de cidadania pura e dura, porque obviamente que se 50 pessoas se juntarem aqui à volta destes estúdios e fizerem um manifesto, se não tiverem nenhuma personalidade conhecida, ninguém quer saber dos manifestos para nada. Portanto, obviamente que isto são manifestos de personalidades. Não de personalidades com influência mediática e com reconhecimento na sociedade. Serão corporativos? Não são... Bem, são corporativos no sentido que acabam por ser a classe política, porque tem que ser a classe política, porque mais ninguém quer saber se não é a classe política. Agora, aí começam as contradições, digamos, ou os problemas, que é um manifesto, quem ler um manifesto verá que nos grandes princípios gerais é muito difícil de discordar. Queremos uma reforma da justiça? Queremos. Queremos uma justiça mais eficaz? Mas queremos. Pronto. Agora, o problema começa quando? Que medidas concretas é que vamos ter? E aí começa tudo a engasgar-se, porque as medidas concretas não vão agradar a todos. Não é possível agradar a todos. E, portanto, se vamos ter medidas concretas, vamos começar... Não quer dizer que não haja medidas concretas óbvias. Um dos subscritores do manifesto, que é o Garcia Pereira, que até nem tem sido das pessoas mais visíveis desse manifesto, tem um artigo aqui há uma semana com medidas muito concretas para a justiça penal em particular, que qualquer pessoa que lê aquilo percebe que pode não concordar com o MRPP e dizer estas medidas fazem todo o sentido e já devíamos estar a fazer isto há anos. Portanto, não estou a dizer que não há medidas concretas. Pessoas de todas as áreas políticas que não há. Agora, o problema que eu vejo nesse manifesto, ou a crítica que se fez e que reflete um pouco é que muitas das pessoas que subscreveram esse manifesto são pessoas que tiveram responsabilidades diretas e indiretas na justiça e que não fizeram quando lá estiveram. E, portanto, é um bocado complicado perceber como é que as pessoas que se sabem que essas são as soluções, porque é que não as fizeram na altura. Porque a conversa da reforma da justiça não começou em 2024. Andamos nesta conversa pelo menos desde o Labrino Lúcio, no tempo de Cavaco, portanto desde 93. O que significa que muitos dos que estão a ouvir nem eram nascidos naquela altura. Há 30 anos que andamos com esta conversa. Bem, então, como é que só agora é que sabem as medidas se lá estiveram nos últimos 30 anos? Depois, há aqui uma outra questão que todos também percebemos, que é, não vou dizer que é do manifesto, nem vou dizer que é das pessoas que subscreveram o manifesto, mas algumas das pessoas que subscreveram o manifesto e que têm figuras mediáticas, que utilizaram o manifesto para influenciar e condicionar a escolha do próximo Procurador-Geral da República. E fizeram em 3 fases, não é? Primeiro,
tudo o que está mal na Justiça é a Justiça Penal. Bem, isso não é verdade. Há muitas coisas que estão mal na Justiça e que não têm a ver com a Justiça Penal. Basta lembrar a Justiça Administrativa e Fiscal, que neste momento temos processos que levam 10 anos. Basta lembrar a Justiça de família e menores, que temos questões de família e menores que levam anos, de crianças em risco. Portanto, não é só dizer que a culpa é da Justiça Penal. Primeiro. Segundo, dentro da Justiça Penal decidiram que, apesar do Ministério Público ter 1.800 procuradores, há só um culpado, que é a Procuradora-Geral da República, a doutora Lucília Gago. É uma pessoa horrível, incompetente, uma desgraça que ali está, porque os outros 1.799 são todos muito bons. Ela é que tem a culpa. Ora, obviamente, que se há problemas no Ministério Público, e há, eles têm a ver com questões estruturais da organização. Não estou a dizer que a doutora Lucília Gago fez tudo bem, mas não pode ser dizer que há uma pessoa que é culpada e a gente tira essa pessoa, põe outra. Aliás, como vimos, algumas figuras mediáticas dizer que se demita, que se vai embora. Já se vai embora em outubro. Quer dizer, para que é que estamos com esta conversa? E depois o terceiro ponto é, de facto, condicionar a nomeação. E aí é que eu acho que entra um bocadinho o Primeiro-Ministro e muito o Presidente da República. Porque se nós queremos ter uma nomeação transparente e sem as confusões, que já foi a nomeação há 6 anos, sim, então convém ter um processo transparente. E o processo transparente significa haver candidaturas, saber-se quem são as pessoas prestam declarações sobre o que é que querem fazer, seja na Assembleia. Eu penso que deve ser na Assembleia da República, como diz o Presidente da Assembleia, Aguiar Branco, mas poderia ser outro mecanismo, não sei, uma comissão com jornalistas, o que entenderem. E depois o Primeiro-Ministro leva 3 nomes ao Sr. Presidente da República, que escolhe um. Isto era o normal, está de acordo com a Constituição, não viola a Constituição e é possivelmente fazer. Ora, não é isso que o Presidente da República quer. O Presidente da República insiste em manter um método de há 6 anos. Ou seja, ninguém sabe quem são os candidatos, ninguém sabe quais são os nomes, e um dia aparece na televisão a dizer o Sr. Primeiro-Ministro trouxe-me fulano e eu nomeei fulano. E ninguém sabe de onde é que veio fulano, ninguém sabe porque é que é fulano. Precisa não esquecer, há 6 anos, que até hoje está por explicar porque é que demitiram a doutora... A não recondução de Marcos Vidal. Porque o argumento que eles apresentaram, que eu até sou favorável ao argumento, como disse na altura, que é, eu acho que as pessoas não devem fazer mais de um mandato, mas, primeiro, isso não está na Constituição. E segundo, nunca o Presidente Marcelo, enquanto constitucionalista e professor de Direito e tudo mais espetacular que tem de 30 anos de carreira, tinha dito que ele era da opinião que é só mandato. E nunca o Dr. António Costa disse que era da opinião que era só mandato. E menos ainda o trabalho de Joana Marques Vidal mostraria preocupações... Claro, porque se me dissessem o Presidente da República é uma pessoa que anda há 30 anos a dizer que é só um mandato, pois eu acho natural, quando chega à vez dele, que diga que é só um mandato. Agora, nunca ninguém disse que tinha aquela opinião. A lei, a Constituição não impõe aquela opinião. Aquilo não está na Constituição. E vem dizer, bem, vou fazer isto porque afinal sou desta opinião. Nunca foi muito bem explicado o que é que ali aconteceu. Nunca foi explicado como é que, estando a doutora Marques Vidal à frente de processos, na altura, muito complicados, como era o caso de Tancos e como era, já na altura, o caso José Sócrates e o caso BES, de repente decidem mudar a Procuradora-Geral da República sem um argumento consistente. E agora, nem sequer vamos ter esta discussão, porque, por acaso, a atual Procuradora já disse que também acha que deve ser um mandato e ela não quer ser reconduzida. Mas, claro, isto abre aqui a questão da substituição e estamos a ver que esta substituição vai ser outra vez uma nebulosa que não sabemos muito bem porque é que lá alguém vai ser nomeado. Olha, achas que nesse aspecto a entrevista da ministra Rita Giudice a mencionar e a dizer que o próximo procurador tem que limpar ou arrumar a casa é também uma forma de indicar o perfil do próximo procurador? Eu acho que a ministra se excedeu no que disse por várias razões. Primeiro porque não é próprio da ministra da Justiça falar assim da Procuradoria-Geral da República. Uma coisa era ela enquanto deputada ou enquanto porta-voz do PSD, outra coisa enquanto Ministra da Justiça. Segundo problema, muitas das questões estruturais que afetam o Ministério Público não são diretamente responsabilidade da atual Procuradora-Geral da República, mas advêm da legislação que o PSD fez e que não se ouviu à atual Ministra nem a anteriores responsáveis da Justiça do PSD propor reformas dessa legislação. Portanto, a Ministra está a sacudir a água do capote daquilo que é a sua responsabilidade direta, enquanto Ministra de momento, e indireta, enquanto representante do PSD na área da Justiça, ou mais até da Aliança Democrática, porque o CDS também nunca teve qualquer papel relevante nesta matéria. Finalmente,
é muito complicado estar a começar um processo de seleção do futuro Procurador-Geral da República dizendo que é para limpar a casa. Porque isso parte do princípio já que o novo Procurador-Geral da República será alguém que vai ter conflitos internos no próprio Ministério Público. Porque, evidentemente, reorganizar a casa, ou limpar a casa, ou ajudar a acabar de limpar a casa, quando não estamos a falar de alterações legislativas, porque nada se fala neste momento do que é que se vai fazer, estão a dizer que estão por um ponto de vista organizacional. Mas se é um ponto de vista puramente organizacional, o que estão a partir do princípio é que vamos entrar numa fase conflitiva dentro do Ministério Público. Não me parece que isso seja a melhor forma de chegar lá. Com a agravante, e é preciso dizê-lo, com a agravante, e aqui se aplica só manifesta em termos do timing, quer às declarações da Ministra, quer às declarações do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, muito infelizes, que fez em várias circunstâncias já sobre a atuação da Procuradoria-Geral da República, é preciso não recordar que antes do inquérito influencer não havia grandes críticas à Procuradora-Geral da República. Portanto, as críticas parece que advêm todas do que aconteceu em março. Ora, isso parece-me extremamente abusivo avaliar o trabalho da Procuradora-Geral da República por um inquérito e por um inquérito que não está fechado e que nós não sabemos ainda exatamente como é que vai ser fechado. É o famoso parágrafo, não é? Exato. Que Marcelo utilizou a palavra maquiavélico, creio eu. Por isso é que estou a dizer que é extremamente inconveniente. Um Presidente da República referir-se a um parágrafo maquiavélico. Quer dizer, portanto, e depois vem dizer que não estava a insinuar nada. Bem, um parágrafo maquiavélico, para quem leu Maquiavel e conhece a obra de Maquiavel, obviamente está a significar que é um parágrafo que tinha uma intenção. Quer dizer, intencional. Não sei qual era a intenção, mas estamos a dizer, afinal, que aquilo não era factual, nem circunstancial, era intencional. Mas, nesse aspecto, a Procuradora, na entrevista, ela disse, e bem, que achou que, por uma questão de transparência, não deveria omitir aquele parágrafo, ou seja, por uma questão de transparência, deveria informar Portugal, os cidadãos, de que estava a decorrer aquela diligência, e, por outro lado, diz que ela não tem que se preocupar com as consequências de um inquérito que está a decorrer. Eu acho que a Procuradora-Geral tem que se preocupar com as consequências. Outra coisa é que, e penso que é isso que ele está a querer dizer, porque eu acho que tem que se preocupar com as consequências. Deste inquérito ou de qualquer outro, quer dizer, um inquérito que afeta a segurança do país, tem que se preocupar, não é? Que infecta a percepção do país, tem que se preocupar. Outra coisa é que as consequências políticas pesassem na abertura do inquérito. Sim, deixa-me só dizer a frase. O Ministério Público fez o seu trabalho com transparência, revelou o que tinha a revelar. Não tinha mais que se preocupar, não o deve fazer com as consequências. Sim, mas eu penso que temos que pôr o contexto, ou seja, com as consequências, em termos de, seja quais forem as consequências políticas, afetarem o trabalho do Ministério Público. Okay. E aí estamos de acordo, porque não pode ser que temos uma denúncia, estamos a investigar um inquérito em que, por acaso, a figura do Primeiro-Ministro é envolvido. O Ministério Público não pode, simplesmente, não investigar, porque isto vai ter consequências políticas. Okay. Como pode não investigar o Presidente da República ou qualquer deputado só porque vai ter consequências políticas. Outra coisa ou o filho do Presidente. Ou o filho do Presidente, ou o que seja. Outra coisa é que nós tenhamos um sistema que está desenhado de tal forma que cria inconveniências. Eu também acho que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o líder da oposição, enfim, o Presidente da Assembleia da República, o Presidente do Supremo Tribunal, o Presidente do Constitucional, não podem ser investigados nos mesmos termos e nos mesmos moldes que é investigado o cidadão comum. E eu sei que isto parece que estou a dizer que não são iguais. É que não são, e é demagogia andar a dizer que somos todos iguais perante a lei. Mas há mecanismos, claro. É por isso que eles têm imunidade parlamentar. E é por isso, no caso dos deputados, e é por isso que, no caso do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, é preciso ir ao Supremo Tribunal. Portanto, há mecanismos que têm que ser usados. Agora, é assim, queriam exigir que o Ministério Público investigue António Costa e vá ao Supremo Tribunal, mas ao mesmo tempo não informe o resto da comunidade de que isto está a acontecer porque vai afetar os equilíbrios políticos. Não pode ser. Não pode ser, quer dizer. Portanto, se não estamos de acordo com como isto decorreu, então temos que pensar noutros moldes em que haja, por exemplo, vou dar um exemplo para as pessoas perceberem, se calhar temos que ter um modelo espanhol em que tem uma coisa chamada os afuramentos, que é quando se investiga
titulares de órgãos de soberania, essa investigação tem que ser feita diretamente por um procurador adjunto ou pelo Procurador-Geral da República e diretamente no Supremo Tribunal. Portanto, não envolve outros procuradores. Se é isso que querem, então vamos para um sistema de afuramentos. Agora, e que tem resultado em Espanha. E que tem resultado em Espanha. Porque é evidente que podes fazer políticos presos por corrupção não faltam. Mas também se criticou muito que isso protegeu o rei anterior, o rei emérito, que foi protegido por esse sistema, porque ninguém investigava o rei emérito, etc. Bem, o que eu quero dizer perfeitos, o que eu quero dizer é, se é esse sistema que querem, então vamos pôr isto em cima da mesa. Agora, parece-me que estamos a querer duas coisas ao mesmo tempo. Somos todos iguais, todos para serem investigados. Mas quando é uma pessoa mais não sei o quê, não se pode fazer, não se pode dizer. Nuno, mas é por isso que eu digo que... e utilizei a palavra corporativo, e não só, podia ter utilizado outras, se calhar um pouco mais... Porque quando eu vejo o nome de alguns dos signatários deste manifesto, claramente essas pessoas estão a braços com questões da justiça, o que me parece ambíguo estarem a assinar... Eu também me parece, e é por isso que não podemos confundir o texto do manifesto, com o qual até podemos concordar em 90%, com os subscritores do manifesto, porque, como eu disse, tem pessoas que são responsáveis, uns politicamente, e outros porque andaram na advocacia e andaram metidos, e muitos deles, não digo muitos deles, mas alguns deles, foram fatores de impedimento das reformas que o país precisava nesta matéria. E agora vir exigir mudanças e com base... essencialmente na pessoa da Procuradora-Geral da República, parece-me altamente abusivo. Admito, para ser completamente sincero, admito que o problema foi o timing do manifesto, mas então foi um timing infeliz. O manifesto devia ter esperado outros 6 meses para sair, para não colidir com o timing com que colidiu. Porque toda a obsessão e toda a discussão que está a ser feita, reparem, isto faz lembrar... devido às distâncias, o caso Casa Pia, em que de repente tudo era à volta do caso Casa Pia, e por isso que a justiça era só o caso Casa Pia, é que parece que de repente a justiça é só o caso influencer. É mesmo na área penal, mas ainda hoje ou ontem saíram notícias de que o processo BES está outra vez atrasado. Exatamente. Eu continuo à espera de saber quando é que começa o julgamento do engenheiro José Sócrates. Mas também saiu notícias de que Medina irá ser constituído arguido. Aliás, arguido, devemos dizer aqui, num processo que neste momento já tem 70 arguidos. Eu pergunto, mas como é que o Ministério Público vai gerir processos com 70 arguidos? Não sei se vão montar ali uma tenda, como no tempo dos autos de fé. Não, dos autos de fé no Terreiro do Paço. É que nas FP ainda havia mas é que espaço. as FP eram 35, agora são 70. Portanto, não sei se é mesmo no Terreiro do Paço ou lá da estátua do Dom José, onde se vê montar ali uma tenda para queimar as 70 pessoas no ato de fé público. Quer dizer, assim, mas estamos a brincar? Isto eu não estou a dizer que os 70 não sejam suspeitos, que eu não faça mais pequena ideia do que está nos autos. Agora, quando me dizem que há com 70 arguidos, eu digo, quer dizer, mas a seguir o quê? Vamos passar o centenário de arguidos? É que só 70 arguidos, com mais 70 advogados, são 140 pessoas. Epá, cada um ponha 10 testemunhas, são 700 testemunhas. Não sei como é que vamos... quer dizer, como é que isto vai ser feito? E, portanto, é preciso a certa altura também pensar, calma, há aqui coisas que estão um bocadinho descontroladas e que temos que pensar como é que vamos lidar com isto. É por isso que eu digo, o Ministério Público tem muitas falhas que devem ser apontadas. E o Ministério Público também não se pode sentir ofendido quando se lhes aponta que as coisas não correram bem. Mas não... por outro lado, não vamos dizer que a culpa é toda da doutora Lucília Gago. Mas não te soa um pouco absurdo ver, por exemplo, os partidos políticos... olha a própria operação Tutti Frutti, é Tutti Frutti porque envolve várias frutas e frutas diferentes numa troca de favores e postos, Exato. lugares e mil e uma coisa. Depois, um procurador do Ministério Público ver estas pessoas... que ele, se calhar, tem acesso a determinadas provas e vê-los a querer defender e desculpem a contundência, uma virgindade absolutamente... Repara, o problema é que nós já caímos. Nós falámos nisso já aqui em vários programas. Nós temos vindo a cair. E é possível que as pessoas que nos estejam a ver não tenham essa noção, porque muitas vezes nós já não conseguimos pensar como é que isto era há 10 anos e há 20 anos. Quer dizer, nós viemos de um sistema, se nós formos aos anos 80... em que as pessoas se demitiam porque eram suspeitas. Depois começámos a entrar, só se demitem quando são arguidos. Agora a nossa conversa é, como está toda a gente arguída, como os políticos são todos arguídos, isso agora já não é importante
isto agora é só quando é deduzida acusação. E já há vozes a dizer é só quando vão a julgamento. E, portanto, temos situações neste momento que é preciso não recordar. Temos o caso da Madeira, que já é um caso complicado. Temos o Presidente do Governo Regional da Madeira está arguído. Por muito que digam que é injusto, que é uma... Pois, mas está arguído e o processo não está arquivado. E já passaram vários meses, não é? Independente da acusação que fazem de que... É tudo possível. Eu não estou a dizer, porque não conheço os detalhes, quem tem razão. Agora, o que eu sei é que formalmente ele continua arguído. E agora é Presidente do Governo Regional da Madeira. E ele está arguído num caso de acusações de corrupção que envolvem a presidência do Governo Regional da Madeira, porque nem é dizer que está constituído arguído de coisas que alegadamente fez quando era empresário ou quando... Exatamente. Não, é coisas que alegadamente fez enquanto Presidente do Governo Regional da Madeira. Se os eleitores não acharam isto complicado, pelos vistos não acharam, porque 37% voltaram a votar nele, assim... Compreendo, mas a justiça não depende da eleição. Isto não é... Agora vamos perguntar aí, vocês acham que o Sócrates é culpado ou não? E se ele tiver mais não, vai para casa. Não é assim, portanto... Isto leva-nos também um pouco para a percepção e para a análise que os cidadãos devem fazer destas situações. Eu recordo-me de Montenegro na campanha dizer que não ia colocar ninguém ao juízo e tal, colocou alguém. E recordo-me também, creio, de um partido político que dizia que não apoiaria um governo formado. Ou seja, estes constantes flic-flacs... Estão sempre flic-flacs. Temos as portas giratórias, que a AD pôs no manifesto eleitoral, ao contrário de outros partidos à direita, como a IEL e o Chega, que não se comprometeram com isso, mas a AD tinha no programa eleitoral que a primeira medida que tomará é fechar as portas giratórias e nenhum juiz ou magistrado do Ministério Público voltará a ter cargos políticos enquanto não se perceber como é que isto se vai alterar. E a primeira coisa que fez foi nomear juízes para o Governo, onde neste momento, pelas contas que a Comunicação Social faz, terão 4 ou 5 já juízes no Governo. E, volto a dizer, e nem sequer em funções... Alguns deles estão em funções de assessor de chefe de gabinete. Quer dizer, não é pôr em juízes, em comissões que tenham realmente a ver com os tribunais. É em cargos que nem se percebe para que é que são precisos juízes como chefes de gabinete. São coisas absolutamente absurdas em que nós estamos. Depois temos o Chega, que disse que tinha uma linha vermelha. A AD tem linhas vermelhas, não fala connosco, nós também temos umas linhas vermelhas. Não há arguídos. Bem, o flic-flac na Madeira, que está por explicar, que nem se percebe que 3 deputados abstiveram-se, uma votou contra, ninguém ainda percebeu o que é que o Chega decidiu fazer na Madeira. Depois temos a questão de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa, com a constituição do seu vereador, arguído no mesmo tutti-frutti, em que diz que não tem que se demitir porque ele tem fé no vereador e acha que o vereador é inocente e que, portanto, só se o vereador for, no momento em que for, reduzida a acusação... Mas, quer dizer, mas estamos a brincar? Os deputados do PSD também, que estão envolvidos no caso Tutti Frutti, que temos neste momento, penso que 2 ou 3 constituídos arguídos, quando Montenegro tinha dito que não haveria arguídos nas listas do PSD, nem como deputados. Renunciaram aos mandatos? Não. Portanto... Assim, continuamos nesta brincadeira. Mas, Nuno, isto leva-nos para a questão de quem é que põe ordem na casa? É o poder político? É o poder judicial? Eu percebo o teu problema, mas nós estamos a viver uma coisa muito, muito, muito complicada, porque quem tem que pôr ordem na casa, no final do dia, são os eleitores. E os eleitores não põem ordem na casa. Porque voltamos à primeira questão com que abrimos do Trump e da Harris. As nossas democracias evoluíram para democracias emocionais. E, portanto, nós cada vez o que vemos mais é esta mobilização tribal, como se fosse o futebol. Eu sou deste clube e, portanto, tudo o que mal acontece no meu clube, não, por favor, não, porque somos bons. Tudo o mal que acontece nos outros clubes, com certeza que há regras éticas e que não devia ser. E este problema está a criar uma bola de neve. E depois andam a chorar-se do populismo e dos extremos. Mas, quer dizer, é evidente, porque não conseguem resolver estes problemas. Se muitas destas coisas tivessem sido acauteladas pelo PS e pelo PSD, com regras muito claras, arguídos não há em listas, etc, etc. Nós não tínhamos chegado a este... Que tiveram várias vezes condições, enquanto os 2 maiores partidos... Obviamente que tiveram. E aqui há uma questão também que é preciso dizer. Quando agora se vem dizer... também a propósito do manifesto. Bem, aqui o problema é que o Ministério Público não pode investigar todas as denúncias anónimas.
Porque isto é uma vergonha, porque o caso influencer é uma denúncia anónima, porque o caso não sei o quê, do tutti frutti, são denúncias anónimas. Ora bem, só que isso tem um problema. Eu também estou de acordo. Eu acho que nós temos um problema, que é uma interpretação extraordinariamente rígida daquilo que se chama o princípio de legalidade, de que o Ministério Público deve abrir um inquérito a todas as denúncias que tenham qualquer coisa que pode ser verdade. Porque é evidente, nós percebemos depois, a certa altura, que muitas destas denúncias não têm pés para andar. Muito bem. Mas aqui vai-se levantar outra questão. Se o Ministério Público lhe dermos, de acordo com o princípio da oportunidade, decide que denúncias é que abre e que denúncias é que não abre, inquéritos, o que é que vai acontecer? Quando houver uma denúncia como a Operação Influencer e não é aberta, eu vou ter a comunicação social a dizer mas porquê é que não investigaram o António Costa? Exatamente. E aí o Ministério Público vai levar do outro lado, a dizer, olha, os tipos estão todos feitos porque faz estas denúncias. Investigam uns e não investigam outros. Investigam umas denúncias, não investigam outras. Portanto, se querem o sistema de que só algumas denúncias são investigadas, então vamos ter que clarificar como é que isso é feito. Sob pena de termos um sistema ainda pior que o atual. Que é, alguém escolhe umas denúncias e depois andamos a perguntar mas porquê é que investigaram este e não investigaram o outro? Mas porquê é que este nem teve denúncia e o outro teve denúncia? Mas porquê é que a denúncia deste vale e a denúncia do outro não vale? Porque estamos mesmo a ver como é que isto vai acabar. Portanto, neste momento temos um sistema que é complicado, bastante ineficiente, que está a criar estes problemas todos. Mas isto devia dizer, o que devíamos ter é um sistema que o Ministério Público deve avaliar as denúncias. Pois, mas alguém vai avaliar, essa pessoa tem que ser responsável por essa avaliação. E tem que explicar porque é que achou que a denúncia A vale e mesmo, a denúncia B não vale. E mesmo numa avaliação tem que existir parâmetros. Claro, mas Quer dizer, por isso não é avaliar de acordo com o seu belo prazer. É por isso que vir dizer que isto se resolve dando a possibilidade do Ministério Público avaliar as denúncias e decidir que denúncias é que investiga, não é uma coisa de lana caprina de faz-se e está a andar. Olha, Nuno, como é que Portugal poderia eventualmente chegar a um sistema como, desculpa, voltar ao sistema norte-americano, em que em 3 anos é deduzida a acusação ao Madoff, é investigado, é julgado e preso? Até pode ser um caso mais ainda, que é, o que é curioso em Portugal, é a quantidade de gente que andou a escrever nos jornais a festejar a condenação do presidente Trump em Nova Iorque, num processo que não chegou a 18 meses, que só foi conseguida através dos mecanismos que essas mesmas pessoas não querem aplicar em Portugal, que são delação premiada. Isto só é possível com delação premiada. Ou seja, como é que se condenou o presidente Trump? Porque houve pessoas que disseram, olha, eu estive na reunião em que se disse isto. É crime? É. Mas eu já fiz aqui um acordo com a Procuradoria de que, no meu caso, só levo 3 meses de prisão e agora estou aqui a depor contra o Presidente Trump e a dizer que ele disse isto. Ora, isto em Portugal, temos um coro de advogados e juristas logo a dizer isto é inconstitucional, é uma vergonha, isto são os bufos da PIDE, isto tem que ser tudo feito. Depois levam 10 anos e não se condena ninguém. Portanto, se nós queremos ter... sobre a prescrição de mais... Sei como é evidente. 30 acusações do BES, creio eu, qualquer coisa assim. Mas quer dizer, se não há qualquer tipo de justiça negociada, que, por certo, na legislação portuguesa já existe em matéria de concorrência. E é por isso que nós vamos tendo processo em concorrência que estão a dar as multas que estão a dar... sim, aos bancos. A certos agentes económicos. Mas isso pronto, isso temos que aceitar. Sabes porquê? Porque é o direito europeu, aquela gente em Bruxelas impôs-nos isto e temos que viver com isto, com estes... Mas para o direito penal não, que isto aqui é nosso e nós não queremos cá disso. E portanto, como nós não queremos cá disso, continuamos a apostar em regras que simplesmente não é possível funcionar. Porque depois a outra questão é que todos vêm dizer o problema é a falta de recursos. O mantra da falta de recursos. E eu, cada vez que ouço o mantra da falta de recursos, só pergunto, como dizia o antigo ministro e meu bom amigo Vítor Gaspar, qual é a parte do não há dinheiro que não percebem? É que não há recursos, ponto final. Portanto, para que andam a dizer precisamos de mais recursos? Não há. Portanto, se esse sistema só funciona com mais recursos, temos que o deitar fora, porque não temos recursos para ele. Outro sistema. Temos que ter outro, um mais baratinho. Porque esse é muito caro, não dá. Porque é a mesma coisa, estarem a dizer, eu quero andar de Rolls Royce e só quero o Rolls Royce. Amigo, não tenho dinheiro para isso. Tenho que escolher o Mini, que é o que há. Pois o Mini vai demorar o triplo do tempo a chegar ao destino. É a vida, pois é o que nós temos. Agora, quererem à força um sistema em que estão sempre a dizer precisamos de mais recursos. O que falta é recursos na PJ.
O que falta é recursos no Ministério Público. O que falta é recursos nos tribunais. Faltam, mas não há. Não há, a não ser que, não sei onde é que vão buscar esses recursos. Como não há, tem que se começar a dizer, não havendo recursos, vamos ter que mudar outras coisas, porque não dá, quer dizer, não funciona. Achas que, de alguma forma, a ideia que tentaram fazer passar nestes últimos tempos, muito por causa da questão do processo influencer, é de que os procuradores do Ministério Público são tipo um bando de desperados que andam por aí à procura de políticos que possam... Repara, ninguém, apesar de todas as críticas que se fizeram em relação, por exemplo, às escutas de 4 anos de João Galamba, se eu acho bem, não acho. Mas alguém acha bem que se esteja a escutar 4 anos? Não acho. Mas em relação ao que saiu de António Costa, até agora ninguém acusou o Ministério Público de ilegalidades. Portanto, o Ministério Público não cometeu ilegalidades. O que o Ministério Público faz é uma interpretação da lei. E essas escutas, por exemplo, a João Galamba, foram autorizadas por um juiz. Portanto, a questão não é só os desesperados do Ministério Público. Tem que haver também uns desesperados nos tribunais a autorizar isto. Portanto, a certa altura não dá para acreditar que é um problema de desesperados. Quer dizer, que o sindicato dos magistrados do Ministério Público tem uma guerra com os partidos políticos, é possível, mas o sindicato não manda no Ministério Público. Tanto não manda que, segundo as interpretações da nossa comunicação social, sempre bem informada, só metade dos procuradores, e metade dos procuradores já assinou o manifesto do sindicato. Bem, isso quer dizer que a outra metade que não assinou. Estão a dizer que o sindicato manda em todos, bem, pelo visto está a metade que não assina. Então onde é que está essa metade? Mas também só foram 50, bem, 50 mais outros 50. Mas percebes o que eu estou a querer dizer? Quer dizer, a certa altura estão-se à procura de botes expiatórios para explicar coisas que são muito mais profundas, muito mais complexas, que carecem de reformas sérias, não de palavreado e de anúncios, e que carecem de transparência. E eu diria que a grande questão que temos agora no outono é precisamente a transparência na nomeação do novo Procurador-Geral da República. E insisto, acho que o Primeiro-Ministro não tem estado muito bem e acho que o Presidente da República é, de facto, um estorvo a essa transparência. De momento, pode ser que o Presidente Marcelo vá de férias agora e volte com ideias fabulosas de transparência, ainda bem, se assim for. Achas que deve haver um perfil para o Procurador decidido pelos poderes políticos? Ou deverá haver um perfil que é transversal? Eu diria que, para mim, o mais importante é que fosse um processo transparente. E que essa transparência fosse em termos de serem consideradas várias pessoas. Eu acho que o passado não volta. Portanto, nós não vamos ter outra Joana Marques Vidal, porque as pessoas não se repetem. E, com todo o respeito por ela, pessoa porque eu tenho imenso respeito e gratidão pelo trabalho que fez, também ninguém é insubstituível. Portanto, com certeza que haverá outras pessoas competentes para aquele lugar. Até porque uma das coisas que ela fez foi implementar mecanismos, claro. E, portanto, acho que a atual Procuradora está a viver um momento complicado por causa do processo influencer. Acho que há 10 anos, se calhar, vamos ser muito menos críticos do que se está a ser com ela neste momento, porque acho que ela é o bode expiatório de uma situação que atingiu a classe política. Acho que a pessoa que deve vir a seguir é uma pessoa que tem que fazer continuidade deste trabalho. Eu acho que o pior que nos poderia acontecer é vir alguém que, de alguma forma, nos leve para os tempos de outros procuradores-gerais, não vou querer falar porque um deles até já faleceu, que é o procurador Pinto Monteiro, em que, como se lembram, dizia: eu sou a rainha de Inglaterra. E acho que esse modelo é que não podemos voltar. E espero que os partidos, nomeadamente a AD e o PS, cheguem a um acordo com o Sr. Presidente da República de alguém que garanta que pelo menos não voltamos para um modelo rainha de Inglaterra. E que a transparência venha a ser um dos principais vetores. Absolutamente. Muito bem. Nuno, olha, muito obrigado por ter estado aqui connosco. É sempre um prazer. Sempre é melhor ter-te em estúdio do que estarmos a falar online. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Quero recordar que esta é a semana em que terminamos esta temporada do Isto é o Povo a Falar. Depois regressamos em setembro. Mas pode ver esta e outras conversas
conversas, subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique no sininho para receber também as notificações sempre que fazemos o upload de alguma conversa nova. Resta-me agradecer, já-lhe uma ótima noite e relembrar que amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado, até amanhã.